Graça e paz, livres em Cristo, um bom dia para você, que Deus abençoe poderosamente o seu dia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para cumprir mais uma vez o nosso propósito de oração e de leitura da palavra dentro dos nossos 42 dias de jejum e oração, e eu quero convidar você a já fechar os seus olhos e vamos pedir ao Senhor que Ele traga luz ao nosso entendimento acerca do texto que nós vamos ler nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar ao Pai. Pai Santo, oramos a Ti nesse momento, clamando por Tua misericordiosa graça, e pedimos que o Teu Santo Espírito traga luz ao nosso entendimento. Cada um dos Seus filhos e filhas que receberão, Deus amado, participarão dessa palavra, que recebam luz no entendimento para a glória do Teu nome, e que assim nós possamos viver a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a ler comigo nesse momento o texto de João, capítulo 14, nós vamos ler o verso 6. João 14, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, queridos, as religiões dizem que todos os caminhos conduzem a Deus. Mas quando nós que cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e cremos na palavra de Jesus que diz que Ele é o único caminho que conduz ao Pai, nós precisamos lidar com alguns problemas. Por exemplo, para as pessoas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus e não, por consequência disso, não acreditam que Jesus é o único caminho que conduz a Deus, dizer que Jesus é o único caminho que conduz a Deus, baseado na palavra dele próprio, é como você dizer para a pessoa assim: o pastor Saulo, ele é azul. Aí a pessoa fala: azul não, o pastor Saulo não é azul, ele é moreno. Aí você diz: não, ele é azul porque ele disse que ele é azul. Sabe, não faz nenhum sentido dizer para as pessoas: olha, Jesus é o único caminho que conduz a Deus, baseado na palavra dele próprio. Então, se ele é de fato o único caminho que conduz a Deus, nós precisamos mostrar para essas pessoas, comprovar para elas que a palavra dele é verdadeira. E qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é a Bíblia Sagrada. Se ele de fato é Deus e se ele de fato é o único caminho que conduz a Deus, a Bíblia precisa ser verdadeira. Então nós vamos para a ciência, porque a ciência tenta de todas as formas comprovar que Jesus não é Deus. Eles nunca vão dizer que não houve um homem chamado Jesus, porque isso é historicamente comprovado. Houve um homem chamado Jesus, mas que esse homem chamado Jesus era Deus, eles não querem apoiar isso. Agora, se nós observarmos como a ciência comprova que um fato é verdadeiro, que um fato é historicamente confiável, nós vamos chegar ao ponto de uma verdade que é incontestável. Existe uma forma científica de comprovar que um texto é verdadeiro, que ele é confiavelmente histórico ou não. Como é? Que método é esse? É um método chamado de análise textual. Quanto mais cópias os cientistas têm dos manuscritos, dos originais, mais confiável aquele texto é. Então, quando nós olhamos para a ciência, nós vemos, por exemplo, a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero foi um texto escrito 800 anos antes de Jesus. E desse texto só foram encontradas 1.565 cópias. Quando nós vamos para os manuscritos do Novo Testamento, nós encontramos 4 vezes mais o volume de textos encontrados pela ciência. São 5.800 manuscritos gregos encontrados do Novo Testamento. Você já ouviu falar de Platão? Só foram encontrados 7 cópias das tetralogias de Platão. E Aristóteles? De Aristóteles só foram encontrados 5 manuscritos, 5 escritos de Aristóteles. Se nós empilhássemos, de acordo com o volume de material que existe de Aristóteles, se fosse empilhado o material dele, não chegaria a 1 metro de altura. Em contrapartida, se os manuscritos encontrados do Novo Testamento fossem empilhados, chegaria a 1,5 km de altura. Isso é incrível, não é? Então, de acordo com a ciência da análise textual, qual texto é mais confiável? A Bíblia ou os escritos de Aristóteles, Sócrates, Platão, Homero? Esses textos todos são apoiados pela ciência como sendo confiáveis. Mas a Bíblia tem mais volume que todos eles juntos. De acordo com a análise textual, a Bíblia tem que ser mais confiável que qualquer um deles. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? C.S. Lewis foi um ex-ateu que se convenceu de uma verdade poderosa ao ler o texto bíblico. Ele descobriu que, de fato, Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Veja o que ele diz numa de suas frases muito famosas.
Eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as outras coisas. O matemático e físico August Lewis Scouting foi outro homem que foi convencido de que Jesus é o único caminho, verdade e vida, o único caminho que conduz a Deus depois de mergulhar no texto bíblico. Veja o que ele diz numa de suas frases. Sou um cristão, isso significa, creio na divindade de Jesus Cristo, juntamente com Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Greenwald, Euler, Goulding, Boscovich, Gerdau, com todos os grandes astrônomos e todos os grandes pesquisadores das ciências naturais, todos os grandes matemáticos dos séculos passados. E se, porventura, me perguntarem pela razão, terei prazer em explicá-la. Verão que minha convicção é resultado de estudo cuidadoso e não de preconceitos. Sabe, querido, Scout entendeu uma verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, e se a ciência comprova que é um livro historicamente confiável, como você acabou de ver aqui, então o que ela diz também é verdade. Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Não porque ele simplesmente disse isso, mas repara que todos os grandes homens da ciência e da história que mergulharam no texto bíblico para tentar refutá-lo, descobriram essa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos caminhando por Ele, então temos uma certeza. Iremos chegar nos portões celestiais e ouvi-lo dizer: venham benditos de meu Pai, entrem no reino que foi preparado para vocês. Esse será um dia glorioso e nós estaremos lá juntos. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, pedindo ao Senhor que Ele abençoe o nosso dia. E quero já convidar você a compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, graças nós te damos pela palavra que nós lemos aqui, por todas as orientações, toda a verdade que o Senhor nos mostrou aqui. Deus amado, não precisamos da ciência para comprovar que a Tua palavra é verdadeira. O Senhor já se mostrou real e verdadeiro para nós de muitas formas. Mas, Pai amado, aqueles que ainda não creem, que eles possam enxergar a verdade do Senhor por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Seus filhos que estão diante desse vídeo. Abençoa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Abençoa o dia de cada um dos Seus filhos e filhas. É o pedido que te fazemos em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.